É fácil esquecer que essa tecnologia, que hoje cabe na palma da nossa mão, é resultado de uma evolução, uma aceleração tão violenta que em apenas 50 anos mudou fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. Mas como chegamos até aqui? Como fomos de computadores que ocupavam a sala inteira para computadores que estão começando a desaparecer diante dos nossos olhos? Hoje vamos fazer uma viagem no tempo. Não vamos focar nos CEOs ou nas marcas famosas, vamos focar na máquina e em como ela mudou a nossa interação com o mundo. Esta é a evolução da interface humana, da sala ao nosso rosto. Nossa história começa aqui, não com um clique, mas com um zumbido. Este é o final dos anos 60, início dos anos 70. O computador não é pessoal, ele é um oráculo, uma máquina de milhões de dólares, como o IBM System 360, que ocupava andares inteiros e precisava de refrigeração industrial. Não existia interface, não existia usuário, existia um sacerdócio de técnicos de jaleco branco. A única forma de falar com a máquina era através disso, cartões perfurados. Cada furo, uma instrução. Cada tarefa levava horas, às vezes dias para ser processada. Você não usava o computador, você submetia um trabalho a ele e esperava. A interação era física, lenta e impiedosa. Um furo errado e todo o lote estava arruinado. O poder estava centralizado. Uma máquina para servir a centenas de pessoas. Mas no meio dessa era de gigantes, uma faísca de rebelião estava acendendo em garagens. A ideia de que talvez uma pessoa pudesse ter o seu próprio computador. O Altair 8800 de 1975. Ele não fazia nada, não tinha tela nem teclado. A interface era ligar e desligar interruptores para inserir código binário, e a saída era uma série de luzes piscando. Pode parecer primitivo, e era, mas foi a primeira vez em que um indivíduo pôde ter um computador, e foi a tela em branco que permitiu a primeira grande revolução na interface, a linha de comando. Nos anos 80 e 90, a era do computador pessoal. A cor que definiu a tecnologia não foi o preto piano, foi o bege. Graças a Apple, IBM e Microsoft, a máquina saiu da sala de servidores e foi para a mesa do escritório. O zumbido grave foi substituído pelo zumbido agudo de um monitor CRT. E a interface evoluiu. Os interruptores deram lugar ao teclado. A fala com a máquina agora era o MS-DOS, um cursor verde piscando, esperando seu comando. O software não era baixado, era carregado. A mídia física era o portão de entrada para os novos mundos. Cada disquete era um universo, mas digitar comandos ainda era intimidador. O verdadeiro salto, a ideia que mudou tudo, veio do laboratório Xerox PARC. A ideia de que você não precisava digitar, você podia apontar. A interface gráfica do usuário, a área de trabalho, pastas, ícones, o mouse. De repente, o computador não era mais sobre lembrar comandos de texto, era sobre manipulação espacial. Você não precisava ser um programador para usar um computador. A máquina estava pela primeira vez aprendendo a falar nossa língua, a língua das imagens. O computador pessoal tinha chegado, um computador para uma pessoa. Assim que dominamos a mesa, queríamos nos livrar dela. A próxima fronteira não era poder, era mobilidade. Os anos 2000, a era do notebook. Máquinas grossas, pesadas, com bateria que duravam até 45 minutos, mas que eram nossas. Podíamos levá-las para a sala, para o escritório, para a faculdade, e então veio o som que definiu a década. O som da internet de escada. A interface gráfica do PC não era mais um sistema fechado, ela se tornou uma janela para o mundo. Netscape, Internet Explorer. A verdadeira revolução portátil não foi o hardware, foi o Wi-Fi, a rede sem fio. As paredes do escritório e da casa dissolveram-se. O computador não estava mais preso a uma mesa por um cabo de força, ou uma parede por um cabo de rede. A interface agora era o navegador. O mundo estava a um clique de distância, um computador em qualquer lugar. E então, 2007, Steve Jobs sobe ao palco e o mundo muda de novo. O computador não encolheu apenas, ele se fundiu ao nosso item mais pessoal, o telefone. A maior mudança de interface em 30 anos. O teclado desapareceu, o mouse desapareceu. A nova interface éramos nós, nossos dedos. O swipe, o pinch to zoom, a tela multitoque, a interface gráfica do PC, baseada em cliques, foi substituída pela interface móvel, baseada em gestos. O software deu lugar ao aplicativo. O computador não era mais um destino, um lugar para onde íamos trabalhar. Ele se tornou um companheiro constante, uma extensão do nosso cérebro, no nosso bolso. Todos os computadores do mundo em uma só mão. Passamos 50 anos olhando para telas. A próxima fronteira é olhar através delas. Bem-vindos à computação espacial, a era da realidade aumentada. A interface está dando seu último salto. Ela está saindo da tela de vidro no seu bolso e vindo para o mundo ao seu redor. Os monitores estão sendo substituídos por hologramas. O clipe e o swipe estão sendo substituídos pelo olhar e pelo gesto no ar. A máquina não está mais na sala, não está na mesa, não está nem no bolso. O computador está desaparecendo. Ele está se tornando parte do ambiente. A interface final não é um dispositivo. A interface final é a própria realidade. O computador não é mais uma coisa que usamos, mas um filtro através do qual vemos o mundo. De uma sala
sala inteira, para uma mesa, para o nosso colo, para nossas mãos. E agora para o nosso rosto. Mas hoje, em 2025, essa interface ainda é desajeitada. Vemos óculos de esqui caros como o Apple Vision Pro. Eles são os mainframes da era espacial. São pesados, caros e, francamente, nos isolam do mundo real. Eles são a prova do conceito, mas não são o destino final. O destino tem que ser mais leve, mais integrado. Do outro lado, temos os óculos inteligentes de hoje. Eles são discretos, parecem normais, mas por enquanto são pouco mais que câmeras e alto-falantes glorificados. Eles podem capturar o mundo, mas ainda não conseguem compreendê-lo ou interagir com ele. Eles são duas metades de uma ideia. De um lado, o poder, o headset. Do outro, a forma, os óculos. A verdadeira revolução, o que define o caminho até 2030, é a fusão desses dois conceitos, impulsionada pela única tecnologia que importa agora, a inteligência artificial. O que acontece quando esses óculos ganham um cérebro na nuvem? A fusão da realidade aumentada com a inteligência artificial generativa. Isso é a computação ambiental. O computador deixa de ser uma ferramenta que consultamos para se tornar um copiloto que nos auxilia. Imagine isto, é 2028. Você anda pela rua com óculos que parecem normais. Você olha para um prédio histórico, sua IA assistente, vendo o que você vê, sussurra no seu ouvido. Construído em 1929. Aquele café na esquina tem 9.5 de avaliação e seu amigo João acabou de fazer check-in lá. Não é uma tecla bloqueando sua visão, é informação sutil, auditiva ou textual, aparecendo discretamente no canto do seu olho. Você está em uma reunião, o palestrante fala japonês, seus óculos traduzem em tempo real, legendando o seu mundo instantaneamente. Você conhece alguém novo, o nome dessa pessoa, sua empresa e a data da última vez que vocês se falaram aparecem flutuando ao lado dela por um segundo. Até 2030, a guerra da tecnologia não será sobre quem tem a melhor tela ou processador mais rápido, será sobre quem tem a IA mais útil, rápida e, acima de tudo, invisível. A interface para de ser um aplicativo que você abre e se torna uma conversa constante. Você não usa o computador, você apenas pede, a máquina se adapta a você e não o contrário. E depois de 2030, depois que a interface se torna uma conversa, qual é o próximo passo lógico? A resposta é a eliminação total da interface. Se o smartphone nos deu o mundo na ponta dos dedos e a computação ambiental nos dará o mundo na ponta dos olhos, o próximo passo é o mundo na velocidade do pensamento. Interface cérebro-computador ou BCIs. Empresas como a Neuralink já estão provando os conceitos iniciais. Hoje, a tecnologia ajuda pacientes paralisados a controlar um cursor ou um braço robótico. Amanhã ela pode nos permitir digitar em um computador apenas pensando nas palavras, ou buscar uma informação sem nunca dizer ou digitar nada. A máquina não estará mais na sala, nem na mesa, nem no bolso. O computador estará desaparecendo. Ele não será mais parte do ambiente, ele será uma extensão de nós. A interface final não é um dispositivo, a interface final é a própria consciência. O computador não é mais um filtro através do qual vemos o mundo, ele é uma extensão direta da nossa vontade. Em 50 anos, a interface humana saiu de interruptores físicos e se tornou uma camada invisível sobre o mundo. A linha entre o digital e o físico está se desfazendo. A pergunta que fica é: o que vem depois? Quando o computador deixa de ser algo que vemos e se torna algo que apenas pensamos? Obrigado por fazer essa viagem comigo. Comenta eu se você viveu este avanço da tecnologia. Inscreva-se no canal, hypa o vídeo e até a próxima.